Érica, vou te convidar para você fazer a nossa oração inicial da Semana Catequética de 2. Coisa boa! Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que desligassem os seus alto-falantes, para que logo depois que eu introduza a nossa oração, a nossa palestrante, a irmã Maria, possa falar bem, sem interrupção. Então, nós já iniciamos traçando sobre nós a Santa Cruz. Nós vamos pedir nesse momento para que o Espírito Santo esteja junto conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pode passar o segundo slide. Hoje nós estamos indo para o nosso segundo dia, e o tema que a Erika vai falar para a gente é justamente de vocação e missão, dando continuidade ao que o Alfrei falou ontem, né? E nós da São Judas Tadeu, essa igrejinha que está aí para vocês, é uma igreja que esse ano faz 60 anos, foi convidada para conduzir essa oração hoje. E, como não existe coincidência, e sim providência divina, hoje, dia 28, é o dia em que nós, paroquianos São Judas, rezamos em honra ao nosso padroeiro, que faz aniversário sempre no dia 28, né? nas nossas devoções mensais. Então, eu queria convidar todos vocês a rezarem comigo a oração de São Judas, que é esse padroeiro das causas impossíveis, padroeiro dos flamenguistas, para quem é flamenguista, dos funcionários públicos, que nós nos encontramos numa cidade em que é repleta de funcionários públicos, e que esse santo, esse Marte, esse apóstolo, primo de Jesus, possa nos conduzir nessa semana catequética, nesse segundo dia. Vamos juntos rezar? Lembrai-vos, ó glorioso São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, que nunca se ouviu dizer que algum dos que tendo recorrido a vós e implorado a vossa proteção tenha sido abandonado. Animado de uma grande confiança, venho pedir ajuda a vós, que sois consolador e esperança dos aflitos. Pelo amor que dedicastes ao Cristo, ajudai-me em minhas necessidades, protegei meu trabalho e minha família. Abençoai a todos que honram e invocam o vosso santo nome. São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E conduzidos pela mão intercessora de Nossa Senhora, que nós possamos juntos abrir os nossos ouvidos, os nossos corações e aceitarmos e aprendermos, iluminados pelo Espírito Santo, as palavras que nos serão proferidas pela irmã. Uma santa palestra a todos, né, que Nossa Senhora nos conduza até o final desse dia e durante o resto dessa semana. Amém. Muito obrigada, Érica. Que oração muito iluminada. Começamos bem, né, gente? Quando o nosso coração se encontra com Deus e ainda em conjunto, em unidade, é muito bom estarmos juntos, né? A palestrante de hoje é a nossa irmã Vanderlane, né? Que ficou aqui conosco em Brasília há algum tempinho. Ela pertence à congregação das Irmãs Paulinas. Foi bacharel em teologia pela PUC de São Paulo, pós-graduada em catequese pela Unisal, também em São Paulo, pós-graduanda em Libras pelo INE, e especialista em cultura e meios de comunicação pelo CEPAC, e atualmente ela está em Belém do Pará, foi para lá em missão, né? Atua nas Paulinas Livraria em Belém e na formação de catequistas. Agora mais perto de lá, mas atuou muito aqui, já fez um curso
para catequistas no final do ano passado também, que da Santo Antônio foram 2 agraciadas lá, né? Realmente, a irmã Vanderlane já foi até palestrante do Catequistas Brasil online, quando tivemos a pandemia, quando ele foi híbrido, né? Já teve assim, e ajuda algumas dioceses na caminhada, é muito assim ativa na catequese, né? Irmã Vanderlane, passo a palavra para você, né? Com a graça de Deus. Olá, Lília, que maravilha. Olha, já vi que tem aqui uma paraense, a Érica é paraense, maravilha. Olha, Érica, eu estou amando a sua cidade, apesar que ainda estou com muita saudade de Brasília, mas já tomei açaí 300 vezes aqui, mergulhada na farinha, no tacacá, no caranguejo. Nossa, só tem delícia aqui, meu Deus do céu. Até ganhei uns quilinhos já. Mas Vou apesar de dizer, ser tão distante, né, de Brasília, hoje falando com vocês é como se eu estivesse em Brasília mesmo, né? Porque morei aí quase 5 anos, então ainda por mais que eu já esteja aqui uns 3 meses, né, meu coração ainda está muito em Brasília também. Mas já chegou também aqui no Pará, tá? Mas que alegria, fiquei muito contente de ser convidada para participar desse encontro hoje com vocês, nessa semana catequética. Ontem eu não participei todo, né, com o Frei Vicente, só um pouquinho, mas vi que ele estava bem inspirado, bem animado, né, falando do texto do ano vocacional e já adentrando, né, cada vez mais nessa temática que nós vamos refletir. Eu vou, na minha fala, eu vou apresentar aqui alguns slides, mas fiquem super livres para, durante a minha fala, se manifestar, questionar, acrescentar, discordar, enfim, que seja um momento onde nós possamos dialogar, conversar e refletir a nossa vocação e missão do catequista, né? Ultimamente, a gente vem falando ainda mais da vocação e missão. Geralmente, quando nós temos formação sobre o catequista, a gente foca muito no que nós vamos, né, desenvolver. E, ultimamente, com a instituição do Ministério do Catequista, em 2020, pelo Papa Francisco, a gente vem falando muito, né, reforçando muito sobre essa dimensão vocacional do catequista para o exercício do seu ministério. E uma das exigências, vamos dizer assim, para esse ministério é justamente a formação do catequista. Então, é necessário, né, nós pararmos, intensificarmos a nossa formação e mesmo participar de uma formação consistente, né, tendo uma formação sistemática. Que aí em Brasília, né, tem a CAC, que tem já essa formação sistemática, mas também as próprias paróquias, né, também se organizam para a formação. Mas então a gente vai dar continuidade, né, aquilo que o Frei já começou ontem, falando sobre a vocação e missão do catequista. Eu até diria que talvez não existiria vocação e missão, né, porque a vocação, toda pessoa chamada, ela automaticamente ela já se coloca nesse estado de missão. Isso que nós vamos ver bem claro, né, nesse chamado, tem o texto, não sei se vocês já leram o texto do ano vocacional, né, mas eu sugiro, o Frei ontem já falou bastante dele, mas nesse texto, um dos temas, né, bíblico que fundamenta, além dos discípulos de Emaús, né, coração ardente, é também o de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 15, que é quando Jesus chama os discípulos, né? E é tão interessante esse texto que, para que Jesus chama os discípulos? Para estar com ele, primeiramente, né? Jesus nos chama e já vai enviando. É necessário e fundamental essa relação com o Senhor, permanecer com Ele, e depois é que Jesus os envia em missão. Então, é fundamental esse encontro, né, pessoal? Até mesmo, como diz o Papa Bento XVI, ninguém se torna cristão por uma decisão ética, né, mas pelo encontro pessoal
com Jesus Cristo, coisa que o documento de Aparecida também reforça. Não existe discípulo missionário sem o encontro pessoal com Jesus, porque é nesse encontro que o coração faz arder, é que os pés se colocam em missão. Por isso que o tema o lema do ano vocacional é corações ardentes, pés a caminho. Então, se o coração não pulsar, se o coração não arder, esses pés não se colocam em missão, né? Mas para isso, para que esse coração pulse mais forte, é necessário, então, esse encontro com o Senhor. Então, mais ou menos, né, nós vamos conversar sobre isso. E também, o tema que vocês me sugeriram é vocação e missão, um ministério para quê? Né? Um ministério, por que o ministério? É algo assim, né? É algo que é importante também nós termos presente esse questionamento, né? Por que o ministério? Né? Já há muito tempo a nossa Igreja do Brasil vem falando sobre o ministério, inclusive nós temos um documento só sobre o ministério do catequista, o capítulo 7º do Diretório Nacional de Catequese é sobre o ministério, mas agora nós não estamos falando só de um ministério reconhecido na igreja, mas de um ministério instituído, né, que passa por um rito onde o Papa legitima e dá uma importância visível para a nossa missão na igreja. Eu vejo assim, imagine nós, né, nas nossas comunidades, imagine a sua comunidade agora, São Camilo, São Judas, Santo Antônio, se tirasse a catequese das nossas comunidades, né, como que seriam as nossas comunidades? Por quê? Todo mundo que entrou nas demais pastorais passou por onde? Pela catequese, né? Por esse processo onde passou por esse processo de educação da fé, de sentir esse pulso para participar da própria comunidade. Então, é um pastoral fundamental nas nossas, aliás, é um serviço fundamental nas nossas comunidades. E além da catequese, outra pessoa indispensável nas nossas comunidades. Que quem é essa pessoa? O catequista, né? Todos nós tivemos uma catequista, um catequista. E o catequista, ele é fundamental na nossa vida. Muitas pessoas se tornaram catequista pelo testemunho da sua própria catequista, né? Então, uma pessoa fundamental na nossa vida. Por isso que esse ministério, por que o ministério? Porque justamente essa catequese nesse modelo que nós estamos vivendo atualmente, é necessário pessoas comprometidas, pessoas que assumam verdadeiramente a sua missão e pessoas apaixonadas, né, alegres por essa missão, como diz o próprio documento sobre o ano vocacional. Mas deixa eu colocar aqui a apresentação para ficar mais dinâmico aqui. Deixa eu só... Opa. Eu acredito que vocês estão vendo, né? Sim. Só passar aqui, que eu acho que deu uma puladinha. Estão todos enxergando. Se tiver travar alguma coisa, vocês me deem aí um feedback. Então, essa é a temática, né? Vocação e missão de catequista. Por que o ministério? Esse por que o ministério eu vou deixar já lá para o finalzinho, né? Primeiro, eu vou destacar esse sentido vocacional e missionário da nossa vocação. E aí, quando eu estava pensando nesse encontro, eu lembrei dessa frase da Santa Teresinha, que está no livro dela, História de uma Alma. Quem não leu está convidado a ler, porque aqui no documento, né, no texto base, fala que a vocação é uma resposta ao amor de Deus. Nossa, quando eu li isso aqui, fiquei assim, encantada. E aí eu lembrei, então, dessa frase de Santa Teresinha, que lá no História de uma Alma, ela diz justamente isso. Então, né, no excesso de minha alegria delirante, eu acho fantástico como Teresinha fala, né?
no excesso de minha alegria. Ou seja, ela estava tão encantada por esse amor a Jesus, né, por esse chamado que Deus fez a ela, onde ela acolhe Jesus como seu próprio amor, ela aí descobre o sentido da sua vocação. Então, eu acho que vale até a pena ler na íntegra, né, como diz aí. Então, no excesso de minha alegria delirante, exclamei: ó Jesus, meu amor, minha vocação, enfim, eu a encontrei. Minha vocação é o amor. Então, quando eu li esse texto, né, que diz que a nossa vocação, a vocação de todo batizado, porque a vocação do catequista, ele tem como raiz a vocação de toda pessoa, e sua raiz é o próprio batismo, né? Então, nessa vocação, a vocação a qual nós somos chamados a viver é uma vocação de resposta a esse amor de Deus. Porque, como diz esse texto bíblico de Marcos, Deus chamou quem ele quis, né? Jesus chamou quem ele quis. Chamou a mim, chamou a Lília, a Érica, o Marcelo, chamou a cada um de nós, num chamado muito particular, para viver uma missão específica. Então, diante desse amor, né, que Deus expressa por nós, não tem como darmos outra resposta senão o amor, né, para viver essa missão. Por isso que esse amor que é tão fundamental na nossa missão nos faz enfrentar alguns desafios que nós encontramos no dia a dia na nossa missão, né? Porque eu sempre falo para os catequistas que ele tem várias tentações, mas uma tentação é assim bem forte, né? Esse é meu último ano na catequese. Eu acredito que vocês, diante dos desafios, diante das dificuldades que encontram, às vezes dá vontade de deixar tudo e ir embora. Mas por que às vezes a gente não faz isso? Porque nós fomos encontrados por esse amor de Jesus, né? E por isso nós queremos responder a esse amor, nos colocando, né, nos doando nessa missão a qual ele nos chama. E outra coisa que Santa Teresinha continua dizendo nessa frase, ela diz o seguinte: sim, encontrei meu lugar, a igreja é esse lugar. O diretório de catequese diz que a catequese é essencialmente eclesial. Então, a gente não realiza uma missão fora, né, mas dentro dessa igreja, que é o lugar onde nós vamos concretizar essa resposta do amor de Deus, né? Então, a Santa Teresinha, ela diz que ela encontrou esse Irmã, amor. Oi. o, o slide ainda está o primeiro. As falas de Santa Teresinha estão no segundo slide? Não, Se tá aí quiser, mesmo. Sim, encontrei meu lugar na igreja. Na segunda pode frase. passar. Ah, sim, é que ele ficou preso no primeiro. Tá grande, só está o primeiro slide. Vocação, ainda é o título. Pode baixar no seu Ah, computador para o próximo. Não é a Santa Teresinha, o segundo? esse aí. Oh, meu Deus, nós não estamos. Não está enxergando? Não, ainda está no primeiro slide. Bom, Está aqui? Irmã, teria que dar page down ou setinha para baixo, para ir para baixo, lá qual que é o no slide que está aparecendo PowerPoint. agora? Vocação e missão de catequista, porque é um ministério. Ah, então ele não está passando. Não, Espera aí, teria que deixa minimizar. eu tentar aqui novamente. Ah, sim. Se você colocar no modo slide, ou então clicar em cima dele, ela fica maior na nossa tela. Mas tá bom, só clicar no segundo slide do lado esquerdo, né? Está na Santa Teresinha? Ainda não. Uai, para mim aparece. Mas só em miniatura do lado esquerdo, né? Tem que clicar lá em miniatura, para a miniatura se tornar o principal. Ah, peraí. Aí, isso, deu Já certo agora. apareceu. Deu certo agora, mudou. Tem que ficar Está na dando. tela de Santa Teresinha.
Isso. Ah, tá. E aqui para mim está a primeira tela, mas não tem problema, não. Tá. Mudou? Mudou. Tá aqui, Santa Terezinha, tá para nós. Terezinha, beleza. Quando eu passar, se não tiver, vocês me falam. Então, essa frase aí que eu estava falando, né? Então, Santa Terezinha diz que o lugar onde ela vai ver essa resposta do amor é na própria igreja, onde ela realiza, de fato, essa missão. Então, Deus nos chama, né, e respondemos como a esse amor de Deus para viver uma missão num lugar específico. Para nós, catequistas, esse lugar específico é a própria igreja, né? Nesse itinerário que nós trilhamos com os catequizandos, mas também, né, somos chamados a manifestar esse amor onde estivermos, né? Independente do lugar físico, né? Porque essa igreja que ele fala não é só uma igreja estrutura, mas uma igreja onde está presente esse povo de Deus, né? E aí, então, nós podemos pensar, né, o que é ser catequista vocacionado e missionário, visto, né, que nós estamos refletindo que catequista, uma vocação e missão. E aí, então, eu coloco essa frase, não sei se vocês estão vendo, vocação refere-se a uma... Não? Não, tem que dar a setinha para baixo lá no PowerPoint, para ele Mas mudar de slide. eu estou colocando, não está indo? Setinha para baixo, não? Page down, Ainda não? está na Santa Terezinha? Sim. Eu acho que toda vez eu vou ter que voltar. Espera aí. Se quiser. Aí, isso. Se você usar o mouse sempre, ele vai trocando. Uhum. Tá. Vocação, é interessante nós refletirmos o que é uma vocação. Geralmente, quando as pessoas nos perguntam o que é vocação, o que a gente responde? Que a vocação é um chamado de Deus, né? Com certeza é um chamado. Mas como é que nós percebemos que Deus nos chama para uma vocação, né? Porque Deus, ele não vem pessoalmente, né? Ele nos envia mediações para que possamos responder a esse chamado. Mas como é que nós vamos perceber, né, ter essa clareza dessas mediações que Deus nos chama? A partir dessa relação profunda com Ele, né? Então, vocação refere-se a uma relação profunda entre uma pessoa e Deus, na qual há um chamado para estreitar essa relação que se expressa no exercício de uma missão específica inspirada por Deus. Então, sem essa relação profunda, sem essa experiência de encontro com o Senhor, nós não vamos saber para que Ele nos está nos chamando. Aliás, nem vamos perceber quando Ele nos chamar para uma missão. Por isso que quando nós estamos atentos a essa ação do Espírito Santo, né, quando nós cultivamos essa relação, eu já ouvi muitas catequistas dizer, por exemplo, eu acredito que Deus me chamou há alguns anos atrás, mas naquele tempo eu não respondi, ou então me chamou outra vez, eu estava ocupada, eu estava fazendo outra coisa, mas tem aquele dia, aquele lugar, aquele horário que parece assim que há um despertar. Não, é agora, né? Que não tem como nós recusarmos a esse chamado de Deus. Então, é fundamental, né, nós cultivarmos essa relação com o Senhor para perceber esse chamado. E não só perceber nesse primeiro chamado, né? Porque o chamado, Deus nos chama a cada dia, a todo momento, Deus nos está nos chamando. E por isso que é necessário essa perseverança na relação com o Senhor. E vocação, ela é uma expressão da palavra de Deus. Por isso que o diretório de catequese, esse novo, né, lançado em 2020, diz que o catequista, ele precisa ter familiaridade com a palavra. O catequista pode ser até um teólogo, um biblista, um especialista,
tudo isso contribui, ajuda. Mas, mais do que isso, o catequista precisa ter uma familiaridade com a palavra. E familiaridade com a palavra nós adquirimos mediante a leitura orante da palavra, né? Se ler, escutar, meditar, contemplar e, acima de tudo, viver essa palavra. Por isso que a Bíblia não é só um livro que nos ajuda na catequese. A Bíblia é o livro por excelência da catequese. E para que eu possa fazer ressonância dessa palavra, fazer eco da palavra, visto que catequese significa fazer ecoar. E o que nós ecoamos? A palavra de Deus. Então, para que eu possa ecoar essa palavra, é necessário que nós tenhamos uma relação com a palavra de Deus, né? Mediante uma experiência da leitura orante, não é? A catequese, ela não é aula de Bíblia, né? Não é uma aula biográfica, onde nós vamos falar sobre Jesus, né? Que Jesus nasceu em Belém, é filho de José e Maria, durante 30 anos ele ficou oculto, de repente aparece, forma 12 discípulos, morre, ressuscita e pronto. Não, mas é falar quem foi Jesus, né? Qual o sentido de Jesus na vida das palavras, das pessoas. Por isso que para o catequista ser essa pessoa que faz eco dessa palavra, que anuncia essa palavra, é necessário que o catequista viva essa relação profunda com o Senhor por meio da escuta atenta da palavra, né? Porque vocação significa apelo, chamado. E o chamado é precisamente uma função da palavra. Toda vocação revela o que Deus quer dizer de si. Por isso que Santa Teresinha, né, diz que a vocação dela é o amor, nessa resposta para um Deus que se revela para ela. Aqui uma... Irmã, existe Certo. Achou? Sim, foi o equipe aqui. Então, é fundamental, né, que o catequista ele deixe que a palavra ressoe, é necessário que essa palavra ressoe em nosso coração. Por isso que os discípulos de Emaús, nesse texto, que é lema do ano vocacional, diz que o coração dos discípulos ardia. Então, esse fazer ressonância da palavra é dizer como os discípulos, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, né? Então essa palavra, ela tem que fazer ressonância no nosso próprio ser. E essa palavra também, ela tem que nos tocar, né? Como aquelas pessoas que escutavam Jesus quando ele falava, eram palavras tão fortes que as pessoas no tempo de Jesus diziam, ele fala como quem tem autoridade. Então, aquela palavra era tão forte, né? Fazia tanto sentido que era uma palavra que ainda não tinha expresso por ninguém, né? Porque essa relação que as pessoas encontravam com Jesus, nesse encontro era revelado o próprio Pai. E também uma palavra que nos afete. Não tem como ouvir a palavra, meditar a palavra, contemplar a palavra e ficar do mesmo jeito, né? Então, por isso que os discípulos, quando escutam Jesus falando, né, naquela passagem da pesca, eles dizem, em atenção à tua palavra, lançarei as redes, né? Então, essa palavra, ela deve despertar uma ação em cada um de nós. Então, não basta apenas ouvir, né, ter uma simples atração pessoal, uma inclinação. É necessária a ressonância da palavra. Esse deixar-se afetar pelo ressoar da palavra é importante somente não só no nascimento da vocação, mas também na sua perseverança, né? Então, mesmo que tenhamos essa clareza que nós fomos chamados por Deus, é necessário agora essa perseverança, né? Continuarmos nos alimentando da palavra
para que essa palavra vá cada vez mais solidificando e fortalecendo-nos na missão a qual o Senhor nos confia. Então, cada catequista vocacionado é chamado a tornar a palavra ativa, dinâmica e eficaz. Então, por isso que eu falo, né, que catequese não é aula de Bíblia, né? Catequese é esse livro que nos leva a fazer uma experiência com o Senhor. Por isso que hoje, né, nessa catequese, nós estamos cada vez mais propondo, né, um caminho de experiência, de encontro pessoal, para que o nosso catequizando faça esse encontro pessoal com o Senhor. Então, não é possível suscitar vocações, né, se não existe esse ritmo da ressonância da palavra, nas várias formas, na liturgia, nas orações, na missão do catequista, em nosso coração, em nossa formação e em nosso testemunho. Então, essa palavra que se revela de diversas formas na nossa vida. Por isso que é fundamental a vivência, né, sacramental, que o catequista ele viva a sua missão sacramentalmente, né, dedicando-se à oração, participando da liturgia, para que essa palavra seja visível no seu próprio ser. E, falando em palavra, o próprio Senhor é essa palavra, né, de Deus encarnada. Ele é a chave para compreender a nossa vocação. Ele é o lugar das nossas opções. Toda opção vocacional acontece no íntimo de uma história com ele, uma história pessoal com Jesus Cristo, né? Por isso que Santa Teresinha ela tem clareza, né, que a sua vocação não tem outra senão a vivência desse amor, a resposta desse amor que a chama de uma maneira muito particular e que ela acolhe esse chamado. Mas, para nós acolhermos, né, esse Jesus como palavra encarnada, é fundamental que nós saibamos, né, quem é Jesus Cristo. Eu acredito que até nos encontros com as crianças, é sempre bom nós perguntarmos, né, para as crianças, para os jovens, até mesmo para os adultos, quem é Jesus Cristo. No novo diretório para catequese, tem uma coisa que o diretório coloca, que ele diz que hoje não existe pressupostos na catequese, né? Por sermos de um país cristão, católico, todo mundo conhece sobre quem é Jesus, né? Talvez a gente possa se surpreender, né? Pensando que todo mundo conhece Jesus. Pode até conhecer de ouvir falar, mas muitas vezes não de fazer a experiência com Jesus. E isso a gente vê bem claro, por exemplo, nessa passagem de João. Mesmo alguns discípulos convivendo com Jesus, ainda não o reconheciam e nem conheciam. Os próprios discípulos de Emaús, né? Depois da morte de Jesus, que eles voltam de Jerusalém para Emaús, no meio do caminho, eles encontram com Jesus, mas não o reconhecem. Por quê? Porque ainda não compreenderam, ou talvez essa experiência ainda não tenha sido assim uma experiência que realmente os fizesse enxergar que aquele homem que caminha com eles é o próprio Cristo, né? O enviado do Pai e que revela o próprio rosto do Pai. Então, eu gosto muito, acho até muito interessante essa frase de João, né? Quando João diz que no meio de nós está o que não conheceis, né? Às vezes eu tenho essa sensação de que nós comunicamos Jesus, falamos de Jesus, mas muitas vezes não conhecemos em profundidade quem é Jesus, porque muitas vezes as nossas atitudes são as mesmas de sempre, né? E aquela pessoa que faz o encontro com Jesus não dá para continuar do mesmo jeito. Isso a gente vê em vários relatos bíblicos, na experiência da Samaritana, na experiência de Zaqueu, na experiência de Pedro, na experiência de Mateus. Então, todas essas pessoas que se encontraram com Jesus mudaram completamente de vida. Então,
é uma pergunta para nós respondermos, né? O que eu conheço de Jesus? Quem é Jesus para mim? Então, a pessoa de Jesus, ela é irresistível, né? O seu olhar, a sua fala, o seu toque. Quantas pessoas, né, a gente vê ali nas passagens bíblicas, queriam tocar em Jesus, queriam falar com Jesus, queriam se aproximar de Jesus. Por quê? Porque Jesus era diferente de todos até então, né? Tem até uma cena, assim, que eu gosto muito, que é aquela oração, aquela passagem dos discípulos, né? Quando os discípulos se aproximam de Jesus e eles dizem, né, para Jesus, ensina-nos a rezar. Eu fico imaginando, né? Imagine, né? Os discípulos já homens barbados, com certeza já rezavam, mas aquela oração era uma oração diferente, né? Eles queriam rezar como o próprio Jesus rezava. E aí Jesus ensina essa oração belíssima, né? Que nos coloca nessa relação profunda com Deus, né? Tanto que Jesus, ele não dá uma característica de Deus, né? Ele expressa aquilo que ele vê no próprio Deus, que é um Deus rico de ternura, né? Um Deus que é Pai, né? Então, ele ensina uma forma diferente, né, para os discípulos de rezar. Então, não só denominar Deus, né, mas um Deus a qual representa, né, tem um sentido para mim, para minha existência. Então, por isso que é fundamental nós refletirmos na nossa própria vida e junto com os nossos catequizandos, né? Quem é Jesus? Tem até uma frase de um biblista, né, que eu gosto desse comentário, eu até coloquei aí, ele diz que os contemporâneos de Jesus tinham dificuldades de ver em Jesus o divino, né? Tanto que naquela passagem ali de Mateus, eles expressam de onde lhe vem tanta sabedoria e esses milagres. Não é ele o filho do carpinteiro? Nós, agora contemporâneos, a gente já tem dificuldade de ver esse rosto humano de Jesus, né? De um Deus que fala conosco, de um Deus que está conosco, de um Deus que caminha conosco, né? E que quer estar conosco. Então, por isso que eu volto ao sentido da palavra. É fundamental nós, no dia a dia, cultivarmos essa espiritualidade a partir da leitura orante da palavra. Para quê? Para que nós possamos conhecer cada vez mais quem é Jesus. E Jesus, né, ele não nos transmite fórmulas. Jesus nos introduz numa dimensão existencial e numa prática, né? Ele dá acesso a uma experiência filial. Jesus não dá um sabor, mas ele dá-nos o sabor de Deus, um saborear. Por isso que eu gosto muito desse salmo, né? Se a gente for olhar ali o Salmo 23, o salmista, ele não diz quem é Deus, que ele é onipotente, ele é onisciente, ele é o criador de tudo, ele é o salvador. Ele define Deus como uma experiência, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta, me faz caminhar pelas pastagens verdejantes. Então, tudo aquilo que ele sente, que ele consegue tocar, que ele consegue enxergar, é a melhor definição. Por quê? Às vezes, quando a gente faz uma experiência com algo, às vezes é tão, assim, grandioso para a gente, que às vezes a gente não tem palavras para dizer o quanto é bom. É igual aqui o açaí, né, Érica? Olha, eu já tomei muito açaí em Brasília, mas como o açaí de Belém, só vindo aqui para experimentar o que é isso, né? Então, não tenho nem palavras para dizer o quanto esse açaí daqui é gostoso, né? Então, às vezes a gente não consegue encontrar, né? Porque não é com palavras que definam que nós vamos transmitir o que é. Então, o Jesus, ele nos faz não, ele nos leva não a um conhecimento intelectual, racional de Deus, né? Mas um saborear, um sentir essa própria presença de Deus, até mesmo porque Deus não é um conceito, né? Deus é uma experiência. E por isso que o catequista, consciente da sua vocação e da sua missão, ele também vai ajudar o próprio catequizando a fazer essa experiência com o Senhor. Porque
nessa dimensão vocacional, nós somos chamados a refletir o nosso testemunho, né? Então, o catequista ele pode ter um conhecimento incrível, né, sobre a catequese, mas se não passar pela vida, pelo testemunho, pela experiência, ela não vai ter, ele não vai, esse conteúdo não vai ter tanta credibilidade. Pode até ajudar, pode até é, ajudar os catequistas a adquirir conhecimentos, mas pode não nos levar a uma transformação da nossa vida e também a um sentido à nossa existência. Então, tem um texto do Papa Francisco, né? Até convido vocês, se vocês colocarem lá a Assembleia de 2022, de setembro, é um belo discurso que o Papa Francisco fez aos catequistas, né, nesse encontro dele com os catequistas, que foi um encontro que aconteceu em Roma. Eu só trouxe aqui alguns trechos, mas eu gosto muito, né, do que o Papa fala sobre essa vocação do catequista, né, que a vocação do catequista é uma vida nova que surgiu em nós no dia do nosso batismo, né? Por isso que é fundamental nessa etapa da catequese, ainda mais que muitos dos nossos catequizandos foram batizados bebês, né? Quando muito no início nos inícios da vida, mas sempre resgatarmos essa dimensão do batismo, porque o batismo, ele significa literalmente mergulho. Mas mergulho em quê? Mergulho numa vida nova. Então, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver tem que ser conforme Jesus Cristo. Por isso que Paulo, nesse encontro profundo com Jesus Cristo, Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Então, as suas atitudes revelam por quê? Porque agora Paulo vive essa vida nova em Jesus Cristo. Então, o catequista, consciente da sua missão, da sua vocação que está radicada ao seu batismo, ele é chamado a viver constantemente nessa vida nova em Jesus Cristo. E que temos, como o Papa fala, a responsabilidade de partilhar com todos, para que possa crescer em cada um e dar frutos. Né? Por isso que é fundamental que a nossa catequese, né, leve a uma transformação, né, da vida dos nossos catequizandos. E aí o Papa, né, nesse próprio texto, ele diz também essa outra frase que eu gosto muito, né? Não tenhais medo. Se o Senhor vos chamar para esse ministério, segui-o. Né? Às vezes, quando eu imagino, se a gente fosse escutar o relato vocacional de cada um de vocês, eu acredito que algum dia, quando alguém chamou vocês, eu não tenho condições, eu não sei dar encontro, eu não sei nem falar, mas é sempre bom nós olharmos a nossa vocação nessa ótica de Deus, né? Que Deus nos chama, mas é que é o Espírito Santo que vai realizar essa missão, né? Agora nós somos os instrumentos. Então não tenhamos medo, né? Se o Senhor nos chama, ele vai dar condição. E se ele nos chama, é porque esse chamado é para nós mesmos, né? Não adianta fugir também desse chamado. Eu vejo que quando Deus chama Moisés, ele coloca 7 justificativas. Né? Ele não sabe falar, ele não tem oratória, ele é gago, ele inventa um monte de coisa também, né? Assim como nós também inventamos. Às vezes alguém nos chama, venha ser catequista aqui, Maria. Mas eu não tenho tempo, de manhã eu estudo, à tarde eu trabalho, como até parece que catequista não faz nada, né? Porque é só os outros que faz, né? Nós aqui não fazemos nada. Mas não tenhamos medo. Mas por que às vezes a gente tem medo, inventa um monte de desculpa? É porque às vezes nós temos medo, né, de responder a esse amor de Deus. Às vezes nós não temos consciência, dimensão do amor grandioso que Deus tem por nós. E por isso que ele nos confia essa vocação, essa missão na igreja, né? Imaginemos, né? Tem tantas pessoas lá na nossa comunidade, por que nós, né, assumimos essa missão? Mas justamente porque Deus, né, nos chamou e nos dá condições para viver o nosso ministério. E essa condição e
essa condição, né, que o próprio Senhor nos concede, cada um desempenha do seu jeito, né? Não existe uma fórmula, não existe um curso de preparação, tudo bem, existe assim, cursos, né, que nos ajudam na pedagogia e tudo, né? Mas cada um vai exercer seu ministério do seu jeito, né, com a sua experiência, com o seu modo, né, de expressar a sua própria fé e a sua própria vivência, né? Mas sempre tendo essa certeza que o Senhor nos conduz nessa missão. E aí o Papa continua, né? Sereis participantes na mesma missão de Jesus, de proclamar o seu evangelho e introduzir na relação filial com Deus Pai. Olha que responsabilidade nós temos. Qual é a nossa missão? É a mesma de Jesus, né? Tanto que o próprio Jesus diz: ide e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a viver os mandamentos. O que Jesus fez? Anunciou o reino de Deus, né? Ajudou as pessoas a viver esse encontro verdadeiro com Deus. E é essa a nossa própria missão, né? A missão da igreja, porque a missão que nós realizamos é a própria missão da igreja, de ide e fazei discípulos, né? E aí, então, quem é esse catequista, né? Qual é a vocação do catequista? O que que a igreja nos fala, né, dessa vocação do catequista? O Diretório para a Catequese, ele diz que a vocação do catequista tem raiz na vocação comum do povo de Deus. Então, a nossa vocação, ela é comum para toda pessoa, né, que está radicada no nosso batismo, porque o nosso batismo, ele não é para ser engavetado. Por mais que as pessoas ainda cheguem nas nossas paróquias querendo, né, um papelzinho que comprove que fez um curso de preparação para o batismo e que foi batizado, mas não tem nada a ver, nesse sentido, a dimensão vocacional, né? Pelo batismo, nós somos chamados a uma vida nova, e ao assumirmos essa vida nova em Jesus, nós partirmos em missão. Tanto que eu gosto muito do tema do ano extraordinário das missões, de 2019, que era batizados e enviados, né? O batismo não é para ser engavetado, guardado em 7 chaves, né? O batismo é para ser vivido. Quem entra nessa vida nova, corre e vai anunciar. E aí também o diretório fala que o catequista é um cristão, ou seja, nessa vida nova que ele recebeu pelo batismo, né, chamado para acolher na fé, o próprio Senhor capacita ao serviço de transmissão da fé e a missão de iniciar a vida cristã. Olha que grande responsabilidade nós temos, né? Que nós assumimos o serviço, né? Ser catequista, a missão de ser catequista é de toda a igreja, né? Mas a igreja delega algumas pessoas específicas, né? E essas pessoas somos nós, que estamos aqui, assumindo com coragem, às vezes com medo, às vezes com desânimo, mas tudo isso também faz parte de toda pessoa que é chamada, porque Deus, ele não chama uma pessoa abstrata, ele chama uma pessoa concreta, uma pessoa real, que tem as suas alegrias, as suas angústias, e é essa pessoa que Deus chama, né? Mas ele vai iluminando, dando condições, se a pessoa se abrir, né, a essa ação do Espírito Santo. E nós recebemos, então, essa missão de iniciar as pessoas na vida cristã, né? Por isso que o diretório fala que o catequista é um mistagogo, tendo em vista que a catequese é um serviço à iniciação à vida cristã, né? Uma iniciação a esse mistério, e mistagogia significa introduzir ao mistério, então o catequista, ele é o mistagogo, né? Ele inicia nessa missão. E o catequista, então, ele é chamado, né, a testemunha, ele é testemunha de uma vida nova, né, visto que pelo batismo ele assume essa característica de uma vida nova, então ele é um testemunho. Por isso que o Papa Francisco, ele reforça, né, o dizer que nunca vos esqueçais que o objetivo da catequese,
que é uma etapa privilegiada da evangelização, é ir ao encontro de Jesus Cristo e permitir que ele cresça em nós. Por isso que a meta da catequese não é a preparação ao sacramento. O sacramento, ele é uma consequência de um caminho que nós trilhamos com o nosso catequizando, porque a meta da catequese é a formação do discípulo missionário de Jesus Cristo. Nós não podemos nunca perder isso de vista, que o objetivo da catequese é proporcionar um encontro pessoal com Jesus e permitir, né, favorecer que os nossos catequizandos cresçam, né, cada vez mais nele, né, em Jesus Cristo. E o antigo ministério, nesse documento, né, onde o Papa institui o ministério do catequista, é importante, né, nós lermos, apesar de esse documento ser tão fininho, dá para ler assim antes de dormir, sabe aqueles 15 minutos antes de dormir? Dá para a gente ler esse documento. Mas apesar de ele ser tão fininho, ele é rico, né, e muito denso de conteúdo, porque o Papa traz uma fundamentação bíblica, depois uma fundamentação eclesial e teológica pastoral, e, por fim, ele institui o ministério. Então, é importante, né, nós lermos esse documento para nós irmos conhecendo o caminho, né, que a catequese está trilhando na própria igreja. Então, esse documento, lá no número 6, ele diz o seguinte, que ser catequista é sempre um dom do Espírito Santo, né? Nós só conseguimos responder à nossa vocação se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo, né? E isso a gente vê do Gênesis ao Apocalipse, como as pessoas foram respondendo a esse chamado quando se abriram a essa ação do Espírito Santo. Então, o catequista, ele é uma pessoa chamada, né? Quem é que chama é o próprio Senhor. Antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé que se desenvolve nas suas diferentes etapas. Uma coisa importante que esse documento fala, né? Que o catequista, ele tem que ser uma pessoa competente na sua missão. Por quê? Para qualificar cada vez mais a sua missão. E para que possamos ser competentes nessa missão, é necessário, né, essa formação. Por isso que, às vezes, eu fico muito até triste quando eu chego em algumas comunidades, que às vezes o coordenador diz assim, irmã, aqui são 50 catequistas, mas geralmente vem só 20. É igual quantos catequistas, né? Não vou nem questionar. Quantos catequistas tem aí na região? Tudo bem, que às vezes não dá mesmo, né? Às vezes não dá. Mas tem aqueles que fogem também, né? Das formações. Agora, para o exercício do ministério do catequista, é fundamental a formação, não tem outro caminho. Até mesmo porque nós vamos ver daqui a pouco que essa catequese hoje, ela está muito mais exigente, né? Nós estamos dentro de um outro contexto onde foi necessário um processo de renovação da catequese, e isso exige do catequista uma preparação, uma formação para o exercício do ministério. E o próprio documento, ele fala que não é um cursinho aqui, um cursinho ali, uma palestrinha ali. É um curso sistemático de formação da fé, das várias dimensões do catequista, né? Sejam eles práticos, teóricos, sejam eles também humanos, né? Porque tudo passa, né, por essa vida do catequista. Então, ele fala da competência ao serviço pastoral de transmissão da fé, que desenvolve em diferentes etapas, desde o primeiro anúncio, que introduz no querigma. Então, a catequese, ela tem um antes, um durante e um depois. Né? Antigamente, na catequese, a gente gostava, até quando fazia logo primeiro Eucaristia e Crisma, né? Ai, graças a Deus, mais uma turma, né? Agora eu vou descansar. Não. O catequista da iniciação, ele está iniciando essa pessoa na fé. Então, ele vai continuar acompanhando. É como uma criança, quando a criança está começando a andar, a mãe está sempre ali por trás, né? Se cair, está ali para amparar.
O catequista também é assim, né? Nesses primeiros anos, ele está lá junto com o seu catequizando, ele convida para participar da missa, vai ter uma formação sobre liturgia, vou convidar aquele meu crismado, né, que agora foi crismado, vou introduzi-lo nas pastorais, na vivência, vai ter novena, estar sempre ali presente nesses primeiros passos de vivência da fé do nosso catequizando. Por isso que tem um antes, nesse despertar, existe esse durante, que é a própria catequese, e existe um depois, né, que é essa formação permanente. Nas nossas comunidades, às vezes a gente se preocupa muito com a formação inicial, mas é fundamental para que haja uma perseverança nos fiéis, essa formação permanente, né, que podemos fazer de diversas formas. Opa, peraí, que eu passei aqui. Então, o catequista, né, continuando aqui no número 6, ele diz o seguinte, que o catequista é ao mesmo tempo testemunha da fé, mestre, mas não professor, mestre na arte de ensinar, né, de conduzir a esse mistério e mistagogo e que instrui em nome da igreja. Agora, esse em nome da igreja, nós precisamos conhecer a nossa igreja, né? O que diz a nossa igreja? Por isso que é fundamental nós lermos esses documentos, porque são as orientações da igreja para o exercício da nossa missão. Então, para estarmos sempre em comunhão com a igreja, falando em nome da igreja, sendo porta-voz da igreja, nós precisamos conhecer a nossa igreja. E nós temos, né, vários documentos, o próprio catecismo da Igreja Católica, né, que nos faz conhecer esses fundamentos, né, a nossa doutrina, para quê? Para que possamos, né, ter segurança nesse ato de conduzir os nossos catequizando a esse mistério. Uma identidade que só mediante a oração, né, esse cultivo da espiritualidade diária, o estudo e a participação direta na vida da comunidade, não existe catequista fora, né, ele participa dentro dessa comunidade, porque a própria comunidade o forma também. E que se desenvolve com coerência e responsabilidade. E aí, então, o diretório de catequese, ele diz essa frase aí que eu gosto muito, né? Eu acho que a gente poderia fazer um banner e colocar lá na porta do nosso quarto, né? Porque o diretório diz o seguinte, que o catequista é um especialista na arte do acompanhamento. Olha que coisa bacana, né? Um especialista. Então, o catequista, ele não é professor, né? O catequista acompanha, ele está junto com o seu catequizando, procura perceber quais são as alegrias, quais são a tristeza, quais são as angústias, em que ele pode ajudar o seu catequizando para que ele possa crescer e amadurecer cada vez mais na fé. O catequista, ele tem competências educacionais, então alguém que se prepara, é alguém que estuda, é alguém que realmente coloca a formação como algo importante dessa sua missão. E a própria formação, se a gente for olhar nessa dimensão bíblica, olha lá na comunidade dos Atos dos Apóstolos, tem uma frase que diz o seguinte, que os discípulos eram assíduos na oração e perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Ah, eu quero ser cristão, então eu preciso me preparar, eu preciso me formar. E qual que é o mandato de Jesus? Ide e fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e ensinando a viver os mandamentos. Então, no próprio mandato de Jesus, ele coloca essa dimensão formativa, nessa importância da formação. Então, o catequista é alguém que tem competências educacionais, que sabe ouvir, ele entra na dinâmica, né, de amadurecimento humano, torna-se companheiro de viagem. Acho fantástico isso, né? Se a gente olhar aquela passagem dos discípulos de Emaús, né, quando os discípulos voltam tristes, cabisbaixos, lá de Jerusalém, que estão indo para Emaús, quem que aparece no caminho e começa a caminhar com eles e que vai explicando as escrituras? Quem é? Jesus, né? Então, Jesus é o companheiro de viagem, naquele momento de dor, de tristeza. Quem é que clareia esse caminho com a palavra? O próprio Jesus. Então, o catequista é isso, né? Aquele que sabe ouvir o seu catequizando e que se torna companheiro de viagem.
com paciência e senso de gradualidade à ação do Espírito, em um processo de formação e ajudando os irmãos a amadurecer na vida cristã e a caminhar em direção de Deus. Então, quem é esse catequista vocacionado, chamado a viver uma missão? É um companheiro de viagem, é o irmão, né? Então, por que eu me preocupo com o crescimento e amadurecimento da fé do catequista? Porque ele é meu irmão, né? A gente, quando olhamos o outro como nessa dimensão de fraternidade, nós nos preocupamos, né? Então, eu quero que aquela pessoa também faça a experiência com o Senhor, assim como eu fiz, né? E aí, então, né, tem essa frase do Papa que ele diz, olha, ele pede, por favor, por favor, nunca vos canseis de ser catequista, né? De assumir essa identidade vocacional, né? De ser realmente catequista. Agora, o Papa dá um recadinho aqui, né? Não de dar aula de catequese. A catequese não pode ser como uma lição escolar, mas é uma experiência viva de fé que cada um de nós sente o desejo de transmitir às novas gerações. Evidentemente, temos de encontrar as melhores formas para que a comunicação da fé seja adequada à idade e à preparação das pessoas que nos ouvem. No entanto, o encontro pessoal que temos com cada um deles é decisivo. Olha que coisa, né? O Papa diz que aquele encontro dos nossos catequizandos conosco pode ser decisivo na vida dele. Então, por isso que não dá para preparar uma catequese de qualquer jeito. Não é só chegar lá no sábado, colocar o livro embaixo do braço, a Bíblia, segura na mão de Deus e vai, né? Esse encontro, ele deve ser preparado, ele deve ser pensado. Para quê? Para que o nosso catequizando viva essa experiência com o Senhor. Porque, como diz o Diretório Nacional de Catequese, a catequese é o lugar da manifestação de Deus, né? E aí, como é que nós estamos preparando esse lugar para que Deus se manifeste? Então, o Papa conclui aí dizendo que só o encontro interpessoal abre o coração para perceber o primeiro anúncio, né, o querigma, e desejar crescer na vida cristã com o próprio dinamismo que a catequese permite atuar. Gente, eu já estou quase falando, estourando o tempo, né? Mas agora, para concluir, então, porque, diante de tudo, né, que eu falei até agora, por que um ministério de catequista, né? Que é essa pergunta inicial, né? Vocação e missão, por que o ministério? Porque a catequese progrediu, né? Quanto ao seu foco, ela se ampliou muito, sem, porém, perder em especificidade. A catequese continua sendo um anúncio da palavra de Deus, mas a catequese, ela progrediu. Por quê? Porque hoje nós estamos em outro contexto. Antigamente, as crianças que chegavam na nossa catequese, elas já vinham de ambientes familiares que muitas vezes já davam essa primeira catequese. Hoje, muitas crianças chegam nas nossas catequeses sem nem saber traçar o sinal da cruz. Então, hoje, toda essa responsabilidade da educação da fé é terceirizada para os catequistas, né? Muitos dos catequistas, eles não assumem mais essa responsabilidade primeira. E outra coisa, a catequese hoje, ela está a serviço da evangelização, porque hoje nós insistimos muito para que a família participe da catequese, porque se não tiver um ambiente favorável para que o nosso catequizando continue crescendo e amadurecendo, essa fé pode desfalecer. Por isso, quando chega um catequizando, chega o pai, chega a mãe, chega o avó, chega o tio, chega todo mundo, né? Porque é aquela família, muitas vezes, ela precisa também ser evangelizada. Então, a catequese, ela mudou o seu foco, né? Ela ampliou-se. E como diz aqui, não só ampliou o tempo que se dedica à preparação
para o sacramento, mas ela passou a ser pensada e entendida em uma visão mais ampla do contexto de evangelização. Então, nós continuamos preparando para o sacramento, né? Porque a iniciação à vida cristã, ela também é uma iniciação aos sacramentos. Mas, além desse tempo de preparação, nós temos que ter em vista também um processo de evangelização. Por isso que hoje a catequese, ela não é só para as pessoas que vão receber o sacramento, mas para pessoas também que já receberam os sacramentos, mas que não foram evangelizadas. Quantas pessoas na nossa comunidade muitas vezes não participam dessa vida sacramental, porque acham que já recebi e está ótimo, né? Mas muitas vezes não tem consciência do que é ser batizado, do que é ser crismado e do que é ter uma vida eucarística, né? Por isso que a catequese hoje ela está muito mais complexa, porque nós estamos em contextos totalmente diferentes também. E a catequese hoje, então, ela se tornou mais missionária. A família e a cultura não transmitem mais a fé, né? Antes nós nos preocupávamos muito porque a família já exercia essa primeira função, né, de educação na fé. A gente vê cada vez mais uma família terceirizando a educação da fé. A catequese hoje ela está mais eclesial, a igreja como espaço, sujeito e meta da catequese. Antigamente as crianças na catequese elas participavam até da escola, num espaço totalmente diferente, mas que não tinha aquele vínculo com a comunidade. Hoje, nesse processo, quanto mais inserirmos os nossos catequizandos na vivência comunitária, mais eles vão, né, dar continuidade. Por isso que se eles não conhecerem a comunidade, depois eles não vão participar de uma maneira ativa. Por isso que a catequese ela não se reduz só a encontros de catequese. Vai ter festa do padroeiro, convidar os nossos catequizandos, vai ter visita às famílias, incluir os nossos catequizandos, vai ter novena da família, incluir o nosso catequizando. Você vai falar sobre a unção dos enfermos, por que não convidar os ministros, né, para que façam uma experiência com os catequizandos? Então, tem muitas formas de nós realizarmos a catequese. Não nos preocupemos só em executar 38, 40 encontros de catequese, mas levar o nosso catequizando a, de fato, a conhecer a vida comunitária e a sentir esse desejo de participar de uma vida comunitária e, claro, né, viver essa própria experiência com o Senhor, que se concretiza nessa vivência da comunidade. A catequese também ela é mais catecumenal, por isso que a gente vem falando muito de uma catequese com inspiração catecumenal. Então, a catequese é chamada a ser processo exigente e prolongado da comunicação, compreensão e acolhimento vitais dos grandes mistérios da fé. Então, com esse catequese de iniciação, no estilo catecumenal, nós temos que ajudar os pais a superar duas perguntas, né? Primeiro, quando vai começar a catequese e quando vai terminar a catequese? É a pergunta básica dos pais, né? Quando coloca, depende, né, do caminho que o catequizando vai fazer, né? Tem pessoas que demoram 2 anos, tem gente que 1 ano, tem gente que 6 meses, né? A gente não sabe como que se dará a abertura do nosso catequizando nesse caminho, né? Então, é um caminho de crescimento, amadurecimento, e esse caminho se dá de uma maneira gradual e muitas vezes bem lenta, né? E uma catequese mais histórica. Os pequenos e grandes problemas dos seres humanos devem ressoar na catequese, em profundo e fecundo diálogo com a palavra de Deus. Por isso que é sempre bom, no início da catequese, procurar saber como que estão os nossos catequizandos, como é que ele veio, né, para aquele encontro. Por quê? Porque nós precisamos saber como que está a abertura para acolher esse mistério, né? De repente você está falando alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que os seus catequizandos estão vivendo naquele dia. Então, pedir essa graça, né, do Espírito, até mesmo porque os catequizandos, eles não são pessoas abstratas, né? São pessoas concretas, reais, e que vivem seus dramas, né, suas alegrias bem concretas e bem reais. Então, eles não deixam os problemas, as preocupações
fora da catequese, né? Eles vêm também com tudo que eles estão vivendo. Então, por isso que é fundamental, né, nós conhecermos o nosso catequizando. Quem é o nosso catequizando? Quando eu falo conhecer, não é só saber que é filho de João e Maria e que mora na L2 612, né? Mas quem é ele? Como é o ambiente familiar? Qual é a vivência dele da fé? É saber tudo isso para que possamos cada vez mais ajudá-los. Por isso que a catequese também ela se tornou mais personalizada. Por mais que nós preparemos um encontro para todos, nós temos que ter presente a realidade de cada catequizando, né? E ficar atento, né? Ouvir, olhar, né, para o nosso catequizando. E aí, então, eu deixo nessa frase aqui do Papa Francisco para nós, né, diante de toda essa complexidade da catequese, mas também, né, dessa beleza que é a nossa vocação, que o Papa, né, a Igreja que nos chama para essa vocação e missão, ela acredita em nós, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Papa Francisco. Ele diz, ele é bem coloquial, né, o Papa Francisco. Ele diz assim: olha, queridos catequistas, estou batendo fé em vocês, né? Então, não devemos ter medo de ser um cristão e viver como cristão, porque o catequista cristão é uma pessoa chamada por Deus e respondemos a esse amor de Deus nessa missão concreta que ele nos confiou de sermos catequistas, né? De crianças, de jovens, de adultos, né? Quantas pessoas o Senhor colocar em nosso caminho. Então, deixo aqui, concluo minha fala assim, com essa frase do Papa Francisco. Então, obrigada, né? Agora, eu falei demais, nem quase não deixei espaço aqui para vocês, mas se tiver alguma fala, alguma pergunta, reclamação, estou aqui à disposição. Com certeza, né? Não, não tem nenhuma reclamação. Nossa, aquece o nosso coração ver tanta, assim, sabedoria, né? De quem conhece e pratica a catequese dia a dia. E já ajuda nessa formação de tantos catequistas. Muito, muito obrigada, né, da sua presença aqui hoje. Tivemos, assim, ó, que já tem, a Érica está dizendo que foi muito inspiradora e motivadora a sua fala. E teve uma perguntinha aqui do usuário, que esse não se identificou, ele entrou só como usuário, que está perguntando se é imprescindível que o catequista faça leitura orante diária da palavra de Deus e por quê? Olha, esse usuário é imprescindível, sim, né, que o catequista, por quê? O que é catequese? Catequese significa, né, ele vem da origem grega, que significa catequeses, que significa fazer eco. O que nós fazemos eco na catequese? Da palavra de Deus. O catequista, ele é um anunciador da palavra. Se nós refletirmos, né, em um dos slides aí, que o catequista, ele assume a mesma missão de Jesus, o que Jesus fez? Jesus anunciou o reino, então nós também somos chamados a viver esse anúncio do reino, né, da própria palavra, concretizar nessa própria palavra. E para o catequista ser esse anunciador, é necessário que ele viva esse encontro diário com a palavra de Deus. E a nossa igreja, ela nos convida a um encontro com a palavra diária. Tanto que nós temos um ano litúrgico, onde a igreja, na sua sabedoria, né, ela propõe todo um caminho que a gente faz, percorrendo todo esse caminho que Jesus faz, tanto que na igreja nós temos o ano A, o ano B e o ano C, e nós temos as leituras próprias de cada dia. Essas leituras próprias que a igreja, né, elabora para nós, é para a gente ler diariamente, né? E um catequista que vive a sua vocação não tem como viver essa vocação se não confrontar a sua vida com a própria palavra. E não é assim um confronto de embate, né? Mas é viver a sua vida iluminada pela palavra. O Salmo 119,
38, se eu não estou enganada, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz, o salmista diz o seguinte: dá-me vida pela tua palavra, né? Até uma oração. Então, a palavra nos dá vida. A nossa vida ela deve ser ritmada pela palavra. E várias passagens bíblicas, né, nos leva a esse encontro com a palavra, né? Como aquela passagem do Evangelho que diz que feliz é aquele que ouve a palavra, mas mais feliz ainda é aquele que põe em prática, né? Então, essa palavra, ela é para ser escutada, ela é para ser meditada, ela é para ser contemplada e, acima de tudo, vivida. E como é que nós vamos viver os ensinamentos de Deus se nós não conhecemos? Então, a própria palavra é o caminho que nos leva, né, à vivência, né, desses mandamentos. Então, é imprescindível, sim, que se viva diariamente esse encontro com a palavra, né? Até mesmo, como diz o diretório, para nós termos familiaridade com a palavra. Excelente, né? Vale a pena, né? Tem no YouTube tantas reflexões da palavra de Deus, mas para mim funciona muito aquele diário, né? Com a meditação, o Evangelho, a meditação, que tem exatamente várias livrarias, e o espacinho para você, talvez, conversar com Deus ali, né? Fez muita diferença quando eu comecei a fazer esse tipo de diário espiritual. Alguns têm esse nome, diário espiritual, né? Ou mesmo só a agenda bíblica, mas com um espaço assim que você também responde a Deus, né? Você deixa reverberar e você conversa com Deus ali escrevendo. Aí 2 meses, 3 meses, 2 semanas que você vai pegar e falar assim, nossa, eu estava me sentindo daquele jeito, olha como, né? Como você começa a entender até melhor, faz um caminho espiritual de sensibilidade, de mais sensibilidade. Gosto muito de usar essa maneira, apesar de que eu não consigo fazer todo dia. Às vezes eu deixo 4, 5 dias, falei, meu Deus, tem que pegar meu diário. Infelizmente, ainda não sou assim muito certinha nisso. Bom, tenho uma outra pergunta aqui, que como podemos fazer para o catequizando ter a experiência de Deus? É Então, difícil. o catequizando, né? Se esse catequizando for criança, eu acho que nós que precisamos aprender a fazer essa experiência com o catequizando, né? Hoje, porque nós adultos já somos bem racionais. Por que essa experiência eleitorante? Porque nos faz também, né, às vezes, derrubar algumas estruturas que a gente já tem. Nós adultos, nós conceituamos muitas vezes Deus, a criança não. Eu sempre lembro de uma história, aliás, de uma experiência que eu vivi na livraria quando eu estava em Brasília. Uma criança ia passando com a mãe, né, em frente à nossa livraria, e ele vinha segurando a mão da mãe, né, ou a mãe segurando a mão dele. Quando ele olhou para a nossa livraria, ele disse assim, olha, mãe, aqui é o lugar de Deus, porque ele viu várias imagens, né, e aquela fala da criança, assim, me impactou, né. Então, hoje, como a gente estuda muito a catequese nas idades, se a gente for ver a criança nesses primeiros anos de vida, 6, 7, 9, 10 anos, ela tem um alto potencial religioso. Então, ela tem. Você vê que a oração da criança é prazerosa? Quando a criança ela está aprendendo a rezar, ela quer mostrar para todo mundo que ela rezar. Às vezes até ela fala, mamãe, já aprendi a rezar, Pai Nosso, né? Nós não, né? Que a gente reza, não acontece, às vezes a gente já vai ficando assim, mais triste, né? Mais descrente na nossa oração. Então, a criança, ainda mais com a leitura orante. Gente, fazer leitura orante com a criança é maravilhoso, né? Olha, a criança, nós, quando vamos ler um texto, a gente faz uma leitura geralmente horizontal, né? A criança, né, ela faz uma leitura vertical. Vocês já viram, não sei se vocês já deram de presente um livro para criança, né? Eu digo isso até 10 anos, mais ou menos. Quando você lê um livro para criança, no final ela diz assim, lê de novo, né? Porque é tão gostoso, ela entra na história. Se tiver Branca de Neve e Sete Anões, agora já não tem 7, tem 8, porque ela também se identifica. Então,
a leitura orante, que é a proposta, né, para os nossos encontros de catequese, fazer com a criança é fabuloso, porque ela entra, ela mergulha, ela não quer um conceito, ela quer viver uma experiência. Então, para que essa criança faça a experiência na catequese, eu digo com crianças, né, mas vou já chegar no jovem. Quanto mais nós proporcionarmos uma catequese com símbolos, com experiências, fazendo com que a criança participe também, por isso que a catequese não é aula, né? Nós mediamos esse encontro. Aí sim ela vai fazer essa experiência com Deus. Se você for olhar se você falar com o adulto, vamos fazer uma oração espontânea. Até aparecer um para fazer essa oração espontânea. A criança não. Quero agradecer a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu sapato. Então, ela tem uma abertura impressionante. Agora, nós que temos que ter uma linguagem adequada, nós temos que ter um ambiente bem preparado, para quê? Para proporcionar esse encontro que a criança vai fazer com Deus. Então, nós temos uma riqueza de símbolos na nossa igreja, né? A cruz, a vela, a Bíblia. Então, fazer com que a criança toque, né? Se você vai traçar o sinal da cruz, leva uma bacia com água, essa água simbolizando o nosso batismo, a qual nós fomos mergulhados numa vida nova, a criança vai lá, toca, traça o sinal da cruz, né, de uma maneira, ensina um canto. Então, quanto mais nós formos dinâmicos na nossa ação catequética, mais a criança vai entrar. O jovem já é um pouco mais difícil, né? Ele já é mais retraído, ele já é mais tímido, é característica própria do adolescente, né? Que, vamos dizer assim, o adolescente e já assim entrando, né, para uma fase juvenil. Então, nós não podemos, assim, nessa etapa, forçar, né? Mas talvez encontrar formas de entrar nesse espaço sagrado dos jovens, né? Porque o jovem, o adolescente, ele quer estabelecer uma confiança com você. Então, se muitas vezes, se você perguntar, por exemplo, quem é Deus, talvez ele se sinta tímido, então pede para escrever quem é Deus, colocar assim, por exemplo, numa cesta, cada um pega a resposta de outro sem saber o nome, mas é cada vez mais interagir, né, com esse jovem, porque ele também tem uma abertura. É que a própria fase a qual ele está vivendo, muitas vezes entra em conflito. Por quê? Hoje, por exemplo, a maioria dos jovens, dos adolescentes, eles têm muitos questionamentos sobre Deus, porque na escola eles estão em contextos totalmente diferentes, né, com desafios que nós encontramos na catequese. Eles questionam sobre a existência de Deus, se Deus mesmo existe. Muitas vezes, o crismando, por exemplo, ele nem sabe por que ele está na catequese. Se você perguntar no primeiro dia de encontro, por que você veio para a catequese? Alguns vão dizer, porque minha mãe me matriculou, né? Mas muitos deles nem querem. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse encontro com os jovens é estabelecer uma relação, uma confiança. Não se preocupe, muitas vezes, nos primeiros encontros, passa logo o conteúdo, né? Vamos estabelecer uma confiança, uma relação, um lugar onde eles possam, assim, aqui eu estou seguro, né? Porque ele precisa de um chão. Então, por isso que hoje é fundamental nós estudarmos dessa catequese nas idades. Quando nós descobrimos as características próprias do jovem, própria da criança, aí sim nós vamos encontrar uma metodologia adequada. O Diretório de Catequese diz que não existe uma única metodologia na catequese. A melhor metodologia na catequese é aquela que ajuda o catequizando a mergulhar nesse mistério. Então, por isso, quando eu falo que o catequista, aliás, eu falo não, o documento fala que ele é um especialista na arte de acompanhar, é porque nesse acompanhamento ele vai perceber quais são as dificuldades do seu catequizando. E aí, para esse catequizando, nós temos que fazer uma catequese diferenciada, né? Aliás, personalizada.
Se para os outros eu falo dessa forma, essa dinâmica ajuda, para isso eu tenho que fazer de uma forma diferente. Agora, nós não podemos muitas vezes, a pessoa é desinteressada. Pode ser que às vezes aconteça assim, mas na maioria das vezes falta um conhecimento da nossa parte, né? Porque nós estamos vindo de uma catequese que muitas vezes estava preocupada em oferecer um sacramento, né? Então, a catequese, ela mudou, né? Não mudou na sua essência, né? Mas na maneira como nós vamos desenvolver essa catequese. Isso mudou porque os nossos catequizandos vêm de diversos contextos, né? Contextos muito diferentes. Ai, que pena que o tempo estourou, irmã, mas olha, Já tem estourou, né? Eu falo pra agradecimentos, caramba. agradecimentos no site do Marcelo, irmã, obrigada, foi muito esclarecedora a sua fala sobre a vocação para nós. E tenho só uma última pergunta, então, pessoal, vamos combinar? Aqui da Eliana, ela perguntou para a gente sobre o depois da catequese, porque é difícil, porque até durante a catequese a disponibilidade das famílias é pouca, e depois que acaba, menos ainda. Como a Então, gente poderia alcançar esse êxito nisso? Então, a catequese é o seguinte, uma coisa que nós temos que ter clara. Nós temos que mudar a nossa maneira de fazer catequese. Isso é óbvio, né? Assim, isso é o convite da igreja. Nós temos que encontrar formas de introduzir essa família. Como? Também não tenho resposta ainda não, Ainda né? não. Tem algumas comunidades que hoje já encontraram, fazem mutirão com a família, faz o dia de adoração. Aí, por exemplo, em Brasília, na paróquia, não sei se tem alguém aí da paróquia, mas é dessa área aí, esqueci agora. Tem um trabalho comum com as famílias, pelo menos uma vez que eu fui aí. Enfim, nós temos que encontrar. Agora, o que significa esse pós? No tempo do catecumenato, que é a inspiração para a nossa catequese com o estilo catecumenal, os catecúmenos, né, que eram pessoas que ainda não tinham recebido nenhum dos 3 sacramentos, eles recebiam os 3 sacramentos na vigília pascal. Aí eles foram, então, introduzidos nesse mistério. Agora, eles precisavam conhecer na vida o que significa esses mistérios. E aí, o que acontecia? Durante todo o tempo pascal, os primeiros bancos eram reservados para os catecúmenos. Quem é que estava lá com eles? Os catequistas, os padrinhos, a homilia era própria para essas pessoas eram apresentadas na comunidade como os neófitos, né, os novos filhos da fé, então toda a comunidade acompanhava. O que eu sugiro para vocês, né? Não tem uma receita, aqui não é uma receita, não. Vocês podem, talvez, fazer de outras formas. Guardar logo você, que a turma vai comer tudo. Logo após o recebimento, né, do sacramento, seja a Eucaristia, seja a Crisma, é convidar os catequizandos para partilhar como foi receber pela primeira vez, né, Jesus. O que significa receber, né, ser ungido pelo Espírito Santo. Agora, gente, nós temos que introduzir também no sentido. Olha, às vezes eu fico pensando, no dia da crisma, o bispo impõe, né, as mãos sobre os crismandos e diz o seguinte: então, que o Espírito Santo, Paráclito, o que é Paráclito? Nós catequizamos, sabe o que é Paráclito? Então, nós temos que introduzir no sentido, no significado, para quê? Para que ele vá tomando consciência que ser crismado é deixar-se ser conduzido por esse espírito paráclito, que é o advogado, né? O defensor, o que vai acompanhar. Eu sempre lembro de um encontro que eu realizei, por sinal, aí em Brasília, lá numa paróquia bem lá no fundo, que o encontro era para crismados. Aliás, crismandos, eu fui no sábado seguinte, esses crismandos adultos iriam receber a crisma. E o tema do encontro era crismados e agora.
Aí eu perguntei, que bom, né? Próximo sábado vocês vão receber a Crisma, mas qual é a missão do Crismando? Assim como vocês estão me olhando, eles também ficaram me olhando, né? Até que um deles disse assim, irmã, o Crismando tem alguma missão? Aí eu fiquei preocupada, né? 2 anos na catequese e não sabe que o Crismando tem uma missão. Então, essa introdução, ela tem que ser antes, numa vivência da comunidade. Pós-sacramento, ele vai viver algo que ele já foi sendo introduzido. Então, vai ter, por exemplo, visita, né, dos ministros aos doentes, por que não convidar o nosso catequizando para participar junto, né? Desperta a solidariedade, a compaixão, depois ele vem, partilha para o grupo o que significou visitar um doente, né? Vai ter festa do padroeiro, por que não envolver os nossos catequizandos, né, numa ação, sei lá, num teatro, num bazar, sei lá, alguma coisa da comunidade. E a família também, aí nós temos que encontrar, né? Agora, com a família tem que ser coisas bem curtas, rápidas, significativas, porque se você chamar a família para uma hora de palestra, ele só vai uma vez, depois não vai mais. Então, convida para uma confraternização, para uma bênção, fala para as famílias, olha, domingo que vem o padre vai dar uma bênção, para uma hora, para uma oração, enfim, alguma coisa que toque, porque aí ele vai sendo também introduzindo aos poucos na vida da comunidade. Agora, não é pós, né? Porque se a gente deixar só depois, ele não vai. É porque às vezes a gente também nem permanece, né? Depois. Então, gente, eu proponho depois do sacramento, pelo menos uns 4 encontros com os catequizandos, né? Um pode ser uma partilha, o outro pode ser um reforço sobre o sentido da Eucaristia na vida, sobre a ação do Espírito Santo, assim, coisas bem experiencial, partilhas, vivências, sei lá, né? Nós somos muito criativos na nossa missão, então, eu acredito que possa surgir várias maneiras, né, de nós realizarmos isso. Ixi, a Soraya queria fazer uma pergunta por áudio. Meu Deus! Eita, parabéns, irmã, obrigada pela disponibilidade. A Jurema também, gratidão, irmã Vanderlane, pelos preciosos ensinamentos. O usuário também, obrigada pela excelente formação. Muito a Joselita, a Soraya também já falou excelente, fala alimentadora e fortalecedora da missão e da vocação do catequista. A Olímpia está dizendo que na paróquia dela, Santa Terezinha, tem o terço missionário com os catequizandos e as famílias uma vez por semana. Olha que bênção, hein? O terço sempre sempre une demais, né? A Soraya também já disse que a pergunta dela fica para outro dia. Você conhece minha amiga Soraya? 2 amigonas que eu tenho que botar em contato. Do Catequistas Brasil. Ela está sempre lá. Ela é de Recife, irmã, mas nos ajudou fazendo a arte dessa semana catequética, está sempre nos ajudando aqui. E aí também o Aridney está pedindo o Espírito Santo para iluminar todos os catequistas e agradecendo à irmã Vanderlane a sua presença. Gente, muito obrigada. Desculpe o adiantado da hora. Alguém já tinha me dito, Lília, se você ficar de host, de mediadora, você vai deixar a coisa rolar e não vai terminar na hora. Já tinham me avisado. Mas é porque Essa são culpa tantas foi coisas minha, assim. Lília. São tantas coisas bonitas que a gente não gostaria de perder, né? Já que estamos aqui. Mas agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Vamos quase 40. Vamos ver se a gente não perde o nosso pique, porque os outros 2 palestrantes que nós teremos também são muito especiais, né? A irmã Cida e o Padre Tiago. O Padre Tiago foi orientador da irmã Vanderlane na especialização de catequese. Ó que responsa! Para os próximos encontros. Olha que responsa, né?
Então, a gente vai ainda fazer um pouquinho dessa caminhada e o nosso último dia vai ser muito especial. Peço aos coordenadores das paróquias que levem né, a imagem do seu padroeiro para a nossa missa, que a gente faz uma procissão de entrada com os padroeiros das demais paróquias, para a gente encerrar na sexta-feira com chave de ouro, todo mundo presente. Combinada? Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, irmã Vanderlane. Você mora no nosso coração já, nesse tempo de Brasília. Pode me esperar em Belém, que eu vou para o Círio de Nazaré, viu? Isso, venho mesmo. Olha, deixa meu contato aí, se alguém tiver alguma pergunta e não foi possível perguntar, qualquer coisa também pode mandar uma mensagem, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Estou fechando a sala, então, em seguida. Vamos só, em nome do Pai, agradecer, né? Do Filho e do Espírito Santo. Muito boa noite a todos. Fiquem com Boa noite. Deus. Obrigado. Boa Um noite. abraço, Edilene, eu Tchau. fico com você lá do curso. Ah, Boa noite. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite.